E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Boletti do canal Boletti Dev. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal é focado em programação, tecnologia e principalmente no processo real de aprender. Mas, obviamente, eu não sou professor, não. Eu sou só um adolescente documentando toda a minha jornada na programação, do absolutamente zero. E no vídeo anterior eu mostrei alguns scripts básicos em Python, o famoso Hello World, variáveis, aquele erro clássico de concatenar texto ao invés de somar números e como corrigir com o int. Mas eu recebi algumas mensagens, principalmente no Instagram e TikTok, porque às vezes o YouTube barra comentários aqui. E vocês perguntaram, tá, mas afinal, o que é lógica de programação? E é exatamente isso que eu vou responder hoje. Então, se você quer realmente entender esse fundamento que todo programador precisa dominar, fica comigo até o final e já aproveita para deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ah, e se os comentários não funcionarem aqui no vídeo, me encontra no Instagram ou no TikTok, é @boletdev, nas duas redes sociais. E eu respondo todo mundo por lá também. Então, vamos direto ao ponto. O que é lógica de programação? Olha, lógica de programação nada mais é do que a habilidade de resolver problemas de forma estruturada e sequencial, criando um passo a passo que o computador consiga entender e executar. É tipo uma receita de bolo, sabe? Você não joga todos os ingredientes de uma vez na forma e espera que dê certo. Você segue uma sequência. Primeiro mistura os ingredientes secos, depois os líquidos, bate a massa, coloca na forma, leva ao forno e por aí vai. Programação é a mesma coisa. Você precisa pensar em passos lógicos para resolver um problema. Por exemplo, você quer fazer um programa que calcule a média de duas notas. Como você pensaria nisso? Primeiro, pedimos a primeira nota para o usuário. Segundo, então pedimos a segunda nota. Em seguida, somamos as duas notas. Depois, dividimos o resultado por 2 e mostramos a média na tela. Simples, né? Isso é lógica de programação. Mas calma, tem muito mais camada nessa história. E é aqui que entra o que eu chamo de os 5 pilares da programação. Enfim, aqui nesse vídeo agora entraremos na parte prática, onde novamente usaremos Python como exemplo aqui no VS Code. Deixa então eu só mudar aqui minha câmera e aqui. Bom, aqui agora já no VS Code, nada de avançado. Vamos começar mostrando exemplos práticos de cada pilar. Aqui eu já criei alguns arquivos que são exemplos simples, separando cada conceito para não misturar as coisas. E eu já até deixei digitado, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, mas vou explicar cada mínima coisa. Olha, eu estudei muito sobre isso, vi vários cursos, li algumas documentações, conversei com programadores mais experientes e cheguei numa conclusão. A base da programação gira em torno de 5 pilares fundamentais: tipos de dados, operadores, as estruturas de controle, as estruturas de dados e as funções. Se você dominar esses 5 pilares, você consegue programar em qualquer linguagem. Sério. Deixa eu te mostrar então cada um na prática aqui nesse vídeo. E como eu disse antes, eu também usarei Python por ser uma linguagem extremamente simples para explicar, mesmo não sendo a que eu uso normalmente. Bom, aqui no exemplo 1, tipo de dado é basicamente que tipo de informação você está trabalhando. Olha aqui os principais tipos que você vai usar. Aqui em número int igual a 10 e print type número int, aqui eu criei uma variável com um número inteiro, usando o famoso int.
o comando type, ele serve justamente para mostrar o tipo dela, o tipo de dado. Então, quando eu rodar, ele vai justamente mostrar o tipo de dado que isto é. Como vocês podem ver, vamos ignorar o resto do código aqui por enquanto, apenas a primeira linha. Como vocês podem ver, classe inteiro, porque justamente 10 é um tipo de dado inteiro, um número inteiro. Um tipo de dado numérico inteiro. E, bom, aqui repetimos o mesmo processo. Aqui na linha 6 repetimos para float ou flutuante, que são números com vírgula. Por exemplo, determinamos aqui o 3,14. Que são os números decimais, tipos de dado numérico decimal. Também aqui na linha 10 temos os tipos de dados de strings, ou texto, ou mensagem. Varia de linguagem a linguagem, mas no geral é isso. Como aqui temos o Olá Mundo. E por último, mas não menos importante, temos os tipos de dados booleanos, que são tipos de dados com apenas duas variantes, ou sim ou não, verdadeiro ou falso, true ou false, como aqui na linha 14 e a 15. E, bom, como vocês podem ver, executando é justamente isso que vemos. Vemos que 10 é uma tipagem inteira, é um número inteiro, é um valor de número inteiro, é um dado inteiro. 3.14 é um valor flutuante, o float no caso. A frase Olá Mundo é uma string, é um texto. E o valor booleano, no caso ali true ou false, verdadeiro ou falso, é justamente um bool. E aqui é importante entender isso. Essa parte é uma das mais simples nos tipos de dados, mas ainda assim é essencial, porque cada tipo se comporta de um jeito diferente. Lembra do vídeo anterior quando eu tentei somar dois números, mas o Python concatenou como texto? Foi porque justamente eu não converti a tipagem com o comando int para determinar que era um valor inteiro. Então agora prosseguindo, agora que ficou claro um pouco dos diferentes tipos de dados, vamos então para o próximo exemplo. Agora no exemplo 2, aqui agora vamos sobre o fundamento de operadores. Os operadores são os símbolos que você usa para fazer operações. Tem os aritméticos, no caso somar, subtrair, multiplicar, dividir. Também temos os relacionais, no caso igual a, maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a, e por aí vai. E os lógicos, temos o AND, o OR, o NOT, etc. Deixa eu te mostrar um exemplo combinado aqui, vários deles. Como vocês podem ver, aqui temos idade, aqui na linha 2, idade igual a 20. Aqui na linha 3 também temos tem, underline, CNH igual a true. No caso, aqui eu criei duas variáveis, idade com o valor 20 e tem CNH como valor true, verdadeiro. Logo abaixo, aqui na linha 5, if, idade, maior ou igual que 18, end, tem CNH igual a verdadeiro, igual a true. Print, então pode dirigir. Else, print não pode dirigir. Olha que interessante. Aqui eu uso o operador relacional maior ou igual a para comparar se idade é maior ou igual a 18. Depois uso igual a para verificar se tem CNH igual a verdadeiro, igual a true. E junto com o operador lógico AND, que significa e, então só vai printar, pode dirigir, se ambas as condições foram verdadeiras. Vamos rodar. Olha,
pode dirigir. Justamente porque a idade é igual a 20, tem CNH é igual a verdadeiro. Mas e se eu mudar? Vamos lá, vamos colocar aqui idade igual a 17. E então rodar novamente. Não pode dirigir, porque justamente, só vou modificar de volta para 20. Porque justamente esses operadores funcionam de uma forma bem simples. Se, no caso do if e do else, é justamente, se isso acontecer, então aquilo acontece. Se não, outra coisa. Um dos exemplos mais comuns é de chuva. Se está chovendo, eu levo guarda-chuva. Se não está, eu não levo. Basicamente isso. Agora, vamos para o terceiro exemplo. Voltando aqui. Aqui no exemplo 3, vamos ver sobre estruturas de controle. Elas definem o fluxo do programa. As condicionais if, else, elif são tipo decisões, justamente o que eu acabei de falar. Se isso acontecer, faça aquilo, se não, faça outra coisa. Deixa eu dar novamente aquele exemplo, mas agora mostrando aqui. Está chovendo é igual a verdadeiro. No caso, eu criei uma variável booleana. E logo aqui embaixo, if está chovendo, print, então eu levo guarda-chuva. Se não, print eu não levo. É bem intuitivo, né? Se está chovendo, eu levo. Se não, eu não levo. Vamos rodar. Vamos rodar aqui. Justamente eu levo guarda-chuva. Tá, mas e se agora não estiver chovendo? Colocamos false em vez de true e executamos novamente. Não levo guarda-chuva. Vamos só corrigir aqui. Bom, é justamente isso. É totalmente intuitivo os operadores booleanos, os tipos de dados booleanos. Agora, vamos para o exemplo 4. Porque, bom, como vocês viram, sem estruturas de controle, seu programa seria uma linha reta, sem decisões. Com elas, você cria programas inteligentes que se adaptam. Agora, indo para o script 4. Agora, vamos falar de loops, que servem para repetir ações. Os dois principais são for e while. Olha esse exemplo do for. For e range 1,11. Daí print i. Isso aqui vai imprimir números de 1 a 10. O range 11 cria uma sequência de 1 até 10. O 11 não entra. E o for vai repetindo o print para cada número. Vamos rodar essa primeira parte então. Como vocês podem ver, foi repetindo aqui de 1, na linha de baixo 2, a seguir 3, 4 e por aí vai, um número em cada linha. Por enquanto vamos ignorar a segunda parte. Bom, olha aí, 1, 2, 3, 4, até 10. E agora também temos aquele print barra n. Esse print vazio com barra n é só para dar justamente um espaço. Enfim, só para ter a quebra de linha. Agora para a segunda parte do código temos o contador igual a 1. While menor ou igual a 5. Print f, entre, abre aspas, contagem, 2 pontos, abre chaves, contador. E embaixo contador mais, símbolo de mais e de igual a 1. Que é agora justamente um exemplo de while. Ele vai repetir enquanto o contador for menor ou igual a 5. E olha que importante, eu preciso incrementar o contador justamente com aquele símbolo de mais ou igual a 1, senão vira um loop infinito. Vamos rodar. Vamos executar novamente. Como vocês podem ver aqui embaixo, contagem 1, contagem 2, contagem 3, até justamente o 5.
Loops são essenciais para processar essas listas e repetir tarefas. Agora que ficou claro, vamos para o script 5. Vamos lá para o script 5. Aqui vamos trabalhar com estruturas de dados, que são formas de organizar as informações. A mais comum é a lista. Olha, alunos, João, Maria, Pedro e Ana. Print lista de alunos, alunos. Aqui eu criei uma lista com nomes de alunos, uma lista que vai ser entre colchetes. E os elementos são separados por vírgula. Vamos rodar. Olhando aqui, como vocês podem ver, ignorando a segunda parte, João, Maria, Pedro e Ana. Porque justamente ele executa toda essa parte da lista. Agora, para a segunda parte do código, vamos dar um exemplo de notas. Notas, temos ali 8,5, 7, 9,5, 6. Print, notas. Aqui outra lista, agora com números, as notas dos alunos. Executando novamente. Tudo perfeito. E agora, mais uma lista. Como vocês podem ver, temos alunos, abre chaves, nome João, idade 17, nota 8,5 e print dicionário aluno. Isso aqui é um bônus, porque o dicionário, diferente das outras listas, ele é uma estrutura com pares de chaves e valor. Tipo, nome é a chave, João é o valor. O dicionário, no caso, usaria as chaves. Vamos rodar. Aqui, no caso, já executando, temos nome, 2 pontos igual a João, idade igual a 17 e nota 8,5. Ele mostra todas as informações do aluno organizadas perfeitamente. As estruturas de dados são fundamentais para organizar essas informações complexas. Agora que ficou claro, podemos ir para o sexto e último script deste vídeo. Bom, aqui vamos trabalhar com funções. A função é um bloco de código reutilizável, um dos mais interessantes na minha opinião, aqui neste vídeo, nos fundamentos. Ao invés de escrever o mesmo código várias vezes, você cria uma função e chama ela quando precisar. Olha, aqui colocamos def, calcular média, nota 1, nota 2. Média igual a nota 1 mais nota 2 dividido por 2, retorne média. No caso, obviamente, aqui eu criei uma função chamada calcular, underline média. Ela recebe dois parâmetros, nota 1 e nota 2. Dentro dela, eu calculo a média somando as notas e dividindo por 2. E uso o comando de return para devolver o resultado. Agora vem a mágica. Resultado igual calcular média 8 e 7. Print a média é o resultado. Eu chamo a função passando duas notas. Ela processa e me devolve a média e eu guardo na variável do resultado. Aqui, executando, como vocês podem ver, a média entre 8 e 7, obviamente, seria 7,5. E, bom, de novo, eu posso chamar a função de novo quantas vezes eu quiser para outros números, para os mesmos, para o que necessitar. Por exemplo, agora, olhem, a média é 8, que é do valor entre 9,5 e 6,5. Viu como é poderoso? Ao invés de repetir aquele cálculo toda hora, eu só chamo a função. Funções deixam seu código organizado, limpo e profissional. E aqui em código, nesses scripts separados para cada fundamento, parece que não tem muita serventia. Mas em grandes projetos, até mesmo em projetos medianos, mas projetos sérios, isso facilita demais. Ao invés de você ficar toda hora repetindo o mesmo código, o mesmo cálculo, você só chama de volta a função para determinada coisa. E, bom, agora que ficou claro, eu vou voltar aqui para a minha câmera principal. Calma aí.
Câmera, aqui, tudo bem. Bom, então esses são os 5 pilares. E aqui vai a real. Para ser realmente programador, você precisa dominar esses 5 pilares antes de se preocupar apenas em fortalecer a lógica com exercícios. Por quê? Porque não adianta fazer 1000 exercícios se você não entende os fundamentos. É tipo tentar construir uma casa sem saber o que é tijolo, o que é cimento, ou então como fazer uma parede. Primeiro a base, depois a prática intensiva. E agora que você já entendeu os 5 pilares, a pergunta é: onde eu pratico isso? Bom, existem vários sites incríveis e gratuitos para você treinar lógica de programação. Deixa eu citar alguns aqui. Bom, dentre esses sites para praticar, tem o Exercisme, HackerRank, LeetCode, Background e muitos outros sistemas feitos para evoluir esses fundamentos. Mas olha, eu tenho uma dica valiosa, porque eu tenho preferência por listas de exercícios de faculdade. Sério, professores de engenharia de software, ciência da computação, engenharias no geral, sistemas de informação, eles montam listas muito boas e progressivas. Eu mesmo tenho preferência por esse tipo de material. Então é só jogar no Google listas de exercícios, lógica de programação, PDF. Ou então exercícios de tal linguagem, iniciantes, faculdade. Mas, como eu acho que eu já disse em alguns vídeos anteriores, primeiro foca em fortalecer a lógica, depois você aprende a sintaxe de tal linguagem. E se você é iniciante, pega uma linguagem mais simples para ir aplicando a lógica. Tem muitas linguagens por aí, mas se você quer realmente levar a sério, não vai numa modinha, não vai numa linguagem simples. Eu sei que é contraintuitivo falar isso aqui porque até agora eu estou usando Python nos vídeos, mas é uma linguagem que chega a ser boba de simples, qualquer um consegue programar. Então, se você quer realmente levar a sério a programação de forma profissional, em algum momento aprende algo mais concorrido, um Java, um PHP, um C Sharp, C++, algo que realmente vai agregar e que não é todo mundo que está disposto a aprender. Eu mesmo tenho preferência por Java, mas utilizo Python aqui nos vídeos por ser uma linguagem muito mais simples e rápida de explicar a sintaxe. Bom, voltando. Você vai achar muito material de qualidade, estruturado e didático. Inclusive, eu também recomendo estudar com livros acadêmicos desse assunto. E agora eu preciso reforçar uma coisa com vocês. Saber lógica de programação é imprescindível, não é opcional, não é, depois eu aprendo. Não, é a base de tudo. E sabe o mais legal? Lógica é independente de linguagem. Se você sabe lógica, você programa em Java, em Python, em JavaScript, em C++, o que for. A sintaxe muda, mas a forma de pensar é a mesma. Quando você domina lógica, você sabe como escrever um algoritmo, o que são variáveis e seus tipos, como o fluxo de dados funciona, como resolver problemas de forma estruturada e como pensar como uma máquina pensa. E isso abre portas para tudo: desenvolvimento web, mobile, games, automação, inteligência artificial. Qualquer área dentro de programação utiliza isso. Mas beleza, agora deixa eu passar algumas dicas práticas que estão me ajudando muito nessa jornada. Primeiro, entenda a lógica antes de começar a programar. Não saia escrevendo código sem pensar. Pegue papel e caneta e desenhe o fluxo do que você quer fazer. Isso clareia muito a mente. E também pense de forma lógica. Pensar de forma lógica exige estudo e treino, não é algo que você nasce sabendo, é músculo. Você treina, treina, treina e vai melhorando. Faça exercícios todo dia, nem que seja só um. Consistência vale mais do que intensidade nesse ritmo. E também resolva problemas através de algoritmos. Pense no algoritmo antes da linguagem.
Exemplo, eu preciso ordenar uma lista de números. Primeiro, como eu faria isso no papel? Qual a lógica? Depois, como eu traduzo isso para Java, ou Python, ou C Sharp, o que for? Também, entenda as regras de negócio. Seja um sistema de cadastro, um jogo, um aplicativo, sempre entenda o que precisa ser feito antes de como fazer. Leia o problema de 2 a 3 vezes e anote todos os requisitos. Também, pense no que precisa ser desenvolvido antes de começar. A análise vale muito mais que o código em si nessa parte. Então, muita gente quer sair codando sem planejar, aí fica refazendo tudo 1000 vezes. Então, pense, planeje e depois programe com calma. E também comece com exemplos simples. Não tente fazer um sistema complexo logo de cara. Comece com soma de 2 números, verificar se é par ou ímpar, verificar se é um ano bissexto ou não, uma calculadora básica. Pequenos projetos valem mais do que projetos gigantes que você nunca termina e nem sabe como terminar. Mais uma coisa, se você copiou um código, escreva à mão. Isso aqui é ouro. Não faça Ctrl+C, Ctrl+V. Copie digitando tudo, caractere por caractere, e tente entender cada linha. Por quê? Porque assim você absorve o código, não só copia. Por mais que assim, ainda não vai ser 100%, porque você não pensou no código do zero. Mas é muito melhor do que você só copiar, colar, enviar e nem saber por que funciona. Ou se, e se eu pôr uma vírgula aqui, ele ainda vai funcionar? E se eu mudar o tipo de dado, ele ainda vai funcionar? Entende? E por último, e óbvio, estude documentação. A documentação oficial da linguagem que você está aprendendo é seu melhor amigo. Python tem uma documentação incrível. Java, então, nem se fala. Use e abuse. E, bom, acho que é isso. Então é isso, galera. Se você entendeu de verdade o que é lógica de programação, conheceu um pouco, mesmo de uma forma enxuta aqui, conheceu os 5 pilares fundamentais na prática, viu onde praticar e levou várias dicas. Essa é a base sólida que todo programador precisa ter. E eu vou continuar documentando minha evolução aqui no canal. Os próximos vídeos vão ser mais práticos, com projetos, desafios, erros, acertos, tudo. Tô dando meu melhor e trabalhando nisso, então se esse vídeo demorou pra sair, me perdoe. Mas se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like para me ajudar, se inscreve no canal e ativa o sininho, você é muito bem-vindo aqui. E espero que não perca os próximos vídeos. E também, comenta aqui embaixo, qual dos 5 pilares você tem mais dificuldade? Ou qual plataforma você usa para praticar? Inclusive, novamente, se o YouTube estiver barrando os comentários em alguns vídeos ou nesse, se não estiverem funcionando, me manda mensagem no Instagram ou no TikTok. @bolete com 2 T's, _dev, nas 2 redes sociais. E eu leio e respondo todo mundo. Eu posso demorar um pouco, mas eu leio e respondo todo mundo. Então, um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e a gente se vê lá.